prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bora aqui comigo. Gente, uma coisa muito interessante quando a gente pensa em corrigir as provas é você fazer um mapeamento, ou seja, identificar qual que era o conteúdo principal que o Enem exigiu nessa questão, qual que é a habilidade que ele exigiu aí. Se você faz isso em todas as questões, gente, e ao fazer, claro, várias provas de versões anteriores do Enem, automaticamente você vai ver as suas preferências, né? As preferências do Enem. E vai perceber o que ele pede, se é uma prova mais de interpretação, se é uma prova mais de verificação, quais são as habilidades envolvidas. Então, isso aí é muito interessante. Então, essa é uma questão que envolve progressão aritmética, tá, gente? Então, essa daqui é da nossa famosa, o quê? PA, então é uma questão de progressão aritmética. Ah, Cassim, eu posso fazer sem usar a fórmula? Pode. Posso fazer na munheca? Pode, só que é claro que você gasta um tempo maior. Então, li uma vez, agora vão reler aí, pegando os pontos importantes. Então, a primeira coisa importante é que ele fala como a praça já possui iluminação, o primeiro poste a ser colocado a 80 metros da praça. Então, vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Imagina que você tem aqui a sua praça, beleza? Aí ele fala que o primeiro poste é 80 o quê? Metros, tá? Então, vou colocar aqui, colocar poste 1. Então, você tem ele aqui a 80 metros de quem? Da praça, tá? Então, a ideia, eu tô pensando aqui a praça como meu marco zero e eu tenho o primeiro poste a 80 metros. Aí ele continua, o segundo poste a 100 metros, então meu poste 2A. Gente, como é tudo metros, ó, vou comer aqui com angu só para ficar mais fácil. O terceiro poste a 120 metros e assim sucessivamente, ou seja, isso aqui continua, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então, aqui eu vou ter meu último poste com 1.380 metros aí, que vai ser um poste N, que eu não sei qual ele é, beleza? Então, eu não sei qual que é o nosso enésimo poste aqui. Cassinha, o que é esse tal de enésimo? É só o jeito correto da gente ler esse índice Nzinho aqui. Fechou, gente. Além disso, ele fala que vai pagar 8.000 para cada poste, mas beleza. Então, antes de mais nada, eu tenho que achar quantos são os postes. Então, a questão é, eu sei que vão ser pagos 8.000 por poste. Então, a pergunta é, quantos postes eu vou ter aqui, beleza? Gente, repare, a questão te diz que é uma progressão aritmética, não é obrigação sua. Como que eu vou ver? Bom, você sabe que tradicionalmente a gente tem duas progressões comuns, que é a PA e a PG, itens recorrentes aí. Pode ser outra? Pode, tem sequência de Fibonacci, tem várias, tá, gente? Mas as mais recorrentes, PA e PG. O que difere uma da outra? Gente, então vamos só recordando aqui, ó. Tá? Então, só pra gente sintonizar aqui primeiro. Quando a gente fala em uma PA, então imagina que eu tenho assim, ó, 2 mais 3. Vou até mudar aqui, ó. 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9 e assim por diante. Então, repare que aqui eu tô sempre somando o número 2, beleza? Que é o que a gente chama de razão. Se eu tenho uma progressão geométrica, então imagine que eu comecei no próprio 3. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12, vezes 2, 24 e assim por diante. Então, repara que agora eu estou multiplicando o que, gente? Por um número fixo.
Então, de forma bem simples, o que diferencia a progressão aritmética da progressão geométrica é isso. A aritmética eu somo o número fixo, a geométrica eu multiplico o número fixo. Então, quando eu vejo que eu tenho uma sequência, uma das coisas assim, para a gente fazer já de cara, é olhar qual dessas duas se encaixa. Lembrando a observação, necessariamente tem que ser uma das duas? Não, tá? Você pode ter uma outra sequência aí, tá? Essas são as sequências padrões aí e que o Enem cobra com uma certa recorrência, fechou? Bom, aqui ele já te deu uma dica porque ele falou que a distância entre um poste e outro é sempre 20. Então, olha aqui, ó, 80 para 100 aumentou 20, 100 para 120 aumentou 20 e assim por diante. Então, na realidade, esta partezinha aqui, essa sequência, forma uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 80, o último termo 1380 e a minha razão é quanto? 20, beleza? Então, isso daqui eu tenho uma progressão aritmética, posso daí extrair uma EPA. Primeiro termo 80, segundo 100, terceiro 120 e o último lá 1380. Toda vez que a gente falar em progressão aritmética, gente, ou geométrica, vamos identificar lá quem são os elementos principais. Então, meu primeiro termo 80, beleza? A minha razão 100 menos 80, minha razão é 20. E o meu último termo, que eu vou chamar de AN, 1380. E neste caso, o nosso desejo é achar quem? O nosso Nzinho. Fechou? Belezura. Posso usar a nossa fórmula do termo geral, gente? Sim ou não? Sim, né? Então, eu posso vir cá aplicar o nosso termo geral de uma progressão aritmética. Qual que é essa formulazinha? Qualquer um termo geral vai ser o primeiro termo, mais a razão, a quantidade menos 1, vezes quem? A razão. Então, qualquer termo é o primeiro, a quantidade menos 1, vezes quem? A razão, beleza? Tenho tudo que eu preciso? Tenho, só ser feliz. Então, neste caso, quem que é o nosso AN? 1380. Quem que é meu primeiro termo? 80. A quantidade eu não sei. E aqui o nosso Rzinho vale 20. Gente, caímos numa equaçãozinha do primeiro grau. Esse 80, posso passar para cá subtraindo? Devo, né, gente? 1380 menos 80 é igual a N menos 1 vezes 20. Resista à tentação mundana de fazer a distributiva aqui, tem jeito mais fácil. Aqui ficou 1300 é igual a N menos 1 vezes 80. Para tudo aí. É o seguinte, não copia, só presta atenção. Eu poderia fazer isso aqui? Posso, mas eu gasto mais tempo, né, gente? Tempo é aprovação, então de jeito nenhum. Então, o que eu vou fazer? Esse 20 está multiplicando esse povo todo, eu vou passar o 20 com a operação inversa, que é divisão. Opa. Então, neste caso aqui, ficou 1300 dividido por 20 é igual a N menos 1. De cara, cortou, ficou 130 dividido por 2, né? Gente, ó, 130 por 2, conta rápida, 120 por 2, 60, sobrou 10, 10 por 2, 5, então 65, Cassinha foi demais. Dica, tá, gente? 130, né, 120 mais 10, então eu posso pensar nisso aqui, ó, beleza? Esse cara é 60, esse cara é 5, 60 mais 5, 65, ok? Então, um jeito mais dinâmico de fazer a conta. Só que, gente, conta, cada um tem o seu jeito de fazer, tá? Para os alunos que falam assim, eu gosto de tradicional, divide lá por 2. 13 por 2, 6, 12 sobrou 1, desce o 0, 10 por 2, 5, deu 10, sobrou o resto, 0. Tá? Então, fazendo aqui, ó, um pouco aqui. Daqui, gente, o que eu tenho? Só invertendo a ordem, ó, N menos 1 é igual a 65. Esse menos 1 passa para o outro lado com operação inversa, somando, logo o nosso N, 65 mais 1, logo N é 66.
Gente, toda vez você tem que ter ideia do que você está achando. O que é esse N, gente? Esse N é a quantidade de postes, tá? Então, esse cara aqui, ó, refere-se, na realidade, à quantidade de postes que serão o quê? Usados, beleza? Então, significa que aqui eu tenho lá o poste 66. Beleza. Mas é isso que a questão está pedindo? Não, né, gente? O que ele está pedindo é o valor gasto, é o maior valor o quê? Possível, né? Então, o valor gasto, ou seja, o maior valor gasto aí, ele fala lá no enunciado que se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 reais por poste colocado, qual é o maior valor? Então, se ela pode pagar no máximo, né, 8.000, então o valor vai ser 66 vezes o quê? 8.000. Opa, colocamos zero a mais. 66 vezes 8.000. De cara, né, a gente já coloca os 3 zeros aí. 66 vezes 8, 8 vezes 6, 48 vão 4. 8 vezes 6, 48. 48 com 4, 52. Então, na realidade, 528 mil reais aí. Então, ou seja, sendo, né, o valor máximo de 8.000 por poste, então a prefeitura pode pagar no máximo 528 mil reais, dando aí letra C de Cristo nos ajude. Letra C de casa. Fechou? Manha demais, né, gente? Questão linda aí envolvendo progressão aritmética. Copie aí, por favor.